Mas... Não, ela consegue entrar aqui, né? Então não precisa. Só vou convidar a galera. Boa noite. Boa noite. Tá me vendo aí? Tá tudo certinho? Sim, tudo certo. Me ouvindo também? Aham. Em O alto e bom som. Elias... O Elias tá entrando já. Tá. Já vi a solicitação aqui pra ele. Deixa eu só ver que tá com... Aí, agora sim. São 19 horas, só vamos só esperar o doutor Elias entrar aí, a gente já começa. E esperar também o pessoal chegar um pouquinho. Dar uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando na nossa live aí. E agradecendo já quem tá entrando aí, né, em ponto aí na nossa live aí. E dedicando um pouquinho do seu tempo aí. Hoje vai ser um assunto um pouquinho diferente. Hoje nós vamos entrevistar um amigo que faz parte já das nossas lives aí. Das duas primeiras, na verdade. E trazer o Henrique aí também para falar um pouquinho junto com a gente. Para vocês conhecerem. O Elias vai conseguir entrar ali? Mandou o Eu convite mandei para... a solicitação. Ele tá tentando acessar ali. E aí, Henrique, vamos até o Elias entrar aí. O que tu tem para dizer dessa primeira live que vai participar aí, tá? Só tava mandando mensagem pro Elias aqui. Legal, então vamos lá, né? Hoje vou participar aí mais diretamente da participação da live. Nas lives anteriores eu tava mais nos bastidores, né? Agora eu fui promovido aí a linha de frente. Vamos ver se a gente consegue aí agregar valor aí ao conteúdo da Via Gold e ajudar aí o corretor no seu dia a dia. Não, com certeza, cara. Isso aí é muito importante, é legal também que você participe, porque às vezes o pessoal, os nossos parceiros principalmente, acabam não entendendo muito bem como é o nosso dia a dia também, né? Nossos bastidores, de tão importante que é. Nós temos uma equipe qualificada, né, para poder atender os nossos parceiros, né? Então, IK, como a gente gosta de chamar, tá, vai começar a aparecer cada vez mais nas nossas lives aí para contar um pouco também do dia a dia e que também é um especialista, né, nesse segmento de transportes. E aí, agora com os próximos assuntos, nós vamos sempre trazendo mais novidade para todos vocês aí. Acho que o Elias deve estar com um probleminha aí de conexão. Eu só não tô falando muito que eu tô tentando falar com ele aqui. E antes a gente testou, deu certo. Eu chamei ele aqui agora para ver o que aconteceu lá. Mas logo ele deve estar na live. Tranquilo. Hoje, lembrando que nós vamos ter mais um sorteio hoje no final da nossa live. Para todo o pessoal que ficar acompanhando a gente até o final aí. Vamos sortear uma consultoria online do próprio Elias, né, da consultoria Changes. Ele que vai fazer hoje a participação conosco aí. Esperar mais uns minutinhos aí. Se ele não entrar, a gente pode começar falando de outro assunto, né? Vamos... como é que fala, né?
Quem sabe faz ao vivo, vamos improvisar alguma coisa aí de outro assunto até ele entrar. Voltou agora. Ele estava falando com o Elias aqui, ele vai. Já tá conseguindo acessar ali. Ah, então beleza. Acho que agora chegou o homem. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Elias. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem? Antes de tudo, peço desculpas aí, um probleminha de conexão, né? Estamos no interior de São Paulo e aqui está... Acho que tá bem ruim a internet mesmo, é mais uma travadinha. Vamos ver. Eu acho que ele tá com um probleminha de internet. Mas daqui a pouco se ajeita. Agora. Oi, voltei. Acho que agora vai. Agora deu. Agora acho que vai... Agora deu. Tudo bem com vocês? Boa noite, Elias. Um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Obrigado pela tua participação em mais essa live, né? Essa um pouquinho diferente, né? O Elias agora hoje Sim, verdade. Vai ser o nosso convidado especial da noite, né? Então, primeiramente agradecer a todos que estão presentes na nossa live. Hoje está aqui comigo o Elias, da Changes Consultoria, e o Henrique Toresquini, da Via Gold. Né? Então, o Henrique é meu colega aqui na Via Gold. Vou pedir para que ele se apresente e depois eu passo a palavra para o Elias. Boa noite, Henrique. Boa noite, Felipe. Boa noite, Elias. Boa noite a todos os Boa parceiros corretores que já nos conhecem e os novos parceiros aí que estão pela primeira vez conosco. Então, eu trabalho aí com o Felipe na Via Gold há alguns anos já. A gente é especialista em seguro de transporte de carga. Gostaria de agradecer aí aos corretores parceiros que já assistiram às lives anteriores e já iniciaram um processo com a gente aí de consultoria, de assessoria, de treinamento. A missão da Via Gold é justamente prestar essa assessoria para facilitar o dia a dia do corretor, né? E então a nossa proposta hoje é justamente compartilhar com vocês experiências, conhecimentos, oportunidades e estratégias para a corretagem de seguros. Muito obrigado, Henrique. Então, Elias, nós nos conhecemos já há algum tempo, né? Tivemos a oportunidade de iniciar um trabalho em conjunto, né? Para quem não conhece o Elias, ele é o sócio proprietário da Changes Consultoria. E, Elias, conte pra gente como iniciou a Changes Consultoria, de onde veio, quanto tempo já está no mercado. Fale um pouquinho pra gente te conhecer e conhecer a empresa um pouquinho. Ok. Vamos lá. A Changes está no mercado aí há praticamente 25 anos, né? A gente iniciou com alguns trabalhos em seguradoras e logo em seguida em corretoras de seguros. Então, a gente atua aí nas frentes de treinamento, desenvolvimento de pessoal, consultorias, mentorias. Então, nosso dia a dia é dentro de corretora de seguros, né? Muito mais até em corretora de seguros do que em companhia seguradora. E, por meio desses trabalhos, a gente roda bastante aí, né? Esse Brasilzão, como eu costumo dizer, e a gente tem a oportunidade de conhecer, diversos mercados, diversas práticas, né? E alguns cases bem interessantes também, né? Então, o nosso dia a dia é literalmente junto com o corretor, dentro da corretora, com as suas equipes. Não, legal. E tem, aproveitando um pouquinho o gancho, você comentou desse Brasilzão, que é grande demais, né? Existe alguma restrição, porque como você fica em São Paulo, existe alguma restrição de atendimento? A gente sabe que hoje também, vamos dizer assim, um benefício, né? Que a pandemia não tem benefício, mas que aproximou um pouco dos mercados. Conte um pouco pra gente, tem algum problema de um corretor longe de São Paulo ser atendido por você? Ou daqui a pouco fazer uma consultoria, alguma coisa assim? Não, Felipe, não tem problema nenhum. Na verdade, aí, com o advento da pandemia, a gente, por necessidade, né, não tem nenhum outro nome,
tanto nossa como dos clientes, a gente precisou se reinventar, né? Hoje a maior quantidade de clientes, inclusive, que a gente atende é fora de São Paulo, né? E a tecnologia aí, né, o modelo virtual, nos ajuda bastante nos acompanhamentos. É claro que os diagnósticos, avaliação de processo e tudo mais, a gente acaba fazendo em loco, né? Mas a gente tem conseguido aí até um up em vários sentidos ao desenvolver os projetos usando a tecnologia aí ao nosso favor. A gente ganha velocidade, a gente ganha aí, eficiência em uma série de processos. Então, hoje, eu costumo dizer que a questão geográfica não é impeditivo nenhum. Tá? Hoje isso está bem administrado, né? Legal. Legal, Henrique... Elias. Eu queria só complementar, já que a gente está falando da tua experiência aí com mais de 30 anos de experiência no ramo de seguros, né? Eu imagino que você deve ter visto já diferentes tipos de seguros durante toda essa tua trajetória e, mais do que isso, a mudança nos tipos de cobertura de lá para cá, né? Tanto certo. por inovação de novos produtos, como o avanço da tecnologia em si, que permite que muitos seguros sejam contratados na ponta, né? Então eu queria entender como que você vê o mercado de seguros na atualidade hoje. Olha, Henrique, eu vejo o mercado de seguro mais do que nunca extremamente promissor, né? Eu costumo dizer que há 25 anos lá atrás, quando a gente iniciou nas corretoras, quando se tocava telefone era para falar de produto, 99% das vezes, salvo alguma especificação do corretor, era para falar de automóvel, né? Hoje a gente já vê demanda de outros ramos, de outros produtos, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, né? É claro, não dá para comparar a cultura do brasileiro em relação ao que acontece lá fora, mas se você pensar aí nas 2 últimas décadas, a gente tem uma evolução bastante significativa, né? Tanto em potencial de mercado, como em demanda, como desenvolvimento e aproveitamento de nichos, de produtos, de ramos, né? Então eu vejo aí de uma maneira bastante otimista, né? E positiva, porque mercado, na minha visão, mercado não falta, né? Uhum. Embora o pessoal, né, a gente ouça quase que constantemente os colegas falarem assim, o mercado está saturado, é muito corretor, etc. e tal. Eu ainda vejo como um mercado que tem muito a crescer, tem muito a desenvolver, e o próprio corretor também, tá? Aproveitando... Assim, até... Opa, desculpa, pode falar, Felipe, perdão. Finaliza que eu te atrapalhei. Não, eu até, falando um pouquinho sobre mercado, né, eu trouxe alguns dados até para compartilhar com o pessoal, né, por exemplo, muitos corretores, né, e até por uma questão de demanda de mercado, focam no automóvel, né? E aí a gente observa algumas coisas interessantes, né? Eu, pelo menos, desde que ingressei no mercado de seguro, eu ouço dizer que da frota de veículos no Brasil, somente 30% tem seguro, né? Eu ouço isso aí, literalmente, há mais de 2 décadas. E, de repente, aí, desde o ano passado, a gente está vendo algumas outras estatísticas, alguns outros indicativos que dizem que não é 30%, né? Não são 30%, melhor dizendo, né? Que esse percentual está girando aí alguma coisa em torno de 16, 17, dependendo da fonte que você consulta, você vai ter algumas pequenas variações, mas, poxa, então é menos da metade do que se dizia, já era muito pouco os 30%, né? E sendo metade ainda nem se fala do potencial. Se a gente vai para um produto de seguro empresarial, as estatísticas falam que, em relação às empresas existentes no país, somente 15% tem seguro. Se for para a residência, esse número cai para 13%. O Vida, se você tirar a questão dos vidas realizados pelas empresas, para atender convenção coletiva, legislação, etc. e tal, esse número é baixíssimo. No próprio seguro de transportes, que vocês são especialistas, né, existe um potencial fantástico a ser trabalhado, a ser explorado. Então, assim, eu não tenho como enxergar isso de uma maneira negativa, né? Principalmente aí para os próximos anos, principalmente que os clientes, o público, tanto a pessoa jurídica como física, está começando a entender, a perceber
qual é a importância, qual é a necessidade de se investir num seguro hoje em dia, né? Sim, isso que você deu, Elias, exemplos de seguros tradicionais, né? Quando a gente olha o mercado hoje com tantos novos tipos de oportunidades, como, por exemplo, o seguro cibernético, né? Que é um seguro que veio agora recentemente junto com a LGPD, a gente está falando de um mercado com oportunidades ainda maiores. E trazendo um pouco para o nosso dia a dia do transporte, em comparação a, por exemplo, ano passado cresceu 20% de prêmio emitido somente no transporte, entendeu? Nas companhias. Então a gente está falando de ramos tradicionais e de novos ramos que vêm surgindo a cada ano, que podem ser também novas oportunidades, né? Então a gente pode... inclusive alguns ramos que já existiam, vamos dizer assim, tanto na prateleira das companhias como dos próprios seguradores, começaram a ser trabalhados, demandados, assim, de uma maneira muito devagar, né? E a gente percebe que isso está começando, essa demanda está começando a crescer pelo próprio mercado, né? Às vezes, por N motivos, o corretor acaba nem conseguindo divulgar tanto esses outros ramos, mas a gente percebe que essa demanda já está vindo também, tá? São dados muito importantes, né? Mas a gente percebe também que devido à pandemia, voltando falando desse assunto, que teve um crescimento muito grande na procura de alguns seguros, né? Seguro de vida, né? Algum seguro também tu vai pegar do seguro saúde. Então isso vem atrelar muito também da necessidade vamos dizer assim, das pessoas, né? Falando um pouquinho de seguro de transporte, ele se tornou um risco obrigatório, né? Então também a demanda está aumentando em cima disso, né? Complementando o que o Henrique acabou de comentar, do 20% de aumento do prêmio, né? Então isso se torna mais oportunidade dos seguros, né? Que nem o Elias acabou de nos mostrar agora em números, né? Em fatos, vamos dizer assim, o crescimento, a oportunidade que o corretor de seguros tem nesse segmento, não só no transporte, mas como em todos os outros, é muito grande. Né? Então, aproveitando esse gancho, eu quero fazer uma pergunta para ti, Elias, já que a gente está falando desse segmento agora, bem no segmento de crescimento, né? Vamos dizer assim, né? Para o corretor de seguros, né? Hoje, a gente entendeu que tem uma grande oportunidade, mas o que seria o principal, os maiores desafios hoje para o corretor de seguros conseguir atingir esses mercados, ou então poder crescer junto nessa demanda que ainda não está sendo contratado a seguros, por exemplo? Tá. Aí eu queria fazer uma pequena divisão, né? Quando a gente fala no corretor, desafios para o corretor, que é o gestor da corretora, para aquele que encabeça o negócio, que faz o negócio acontecer, e a corretora enquanto negócio. Tá? O que eu vejo? Do ponto de vista do corretor, eu vejo que é imprescindível uma necessidade de atualização. Tá? E isso passa por conhecimento de produto, estratégias de vendas e a parte digital, né? Vamos falar assim, a tal da informática e as ferramentas e os recursos que se tem hoje. Eu vejo que esse é um dos primeiros desafios do corretor enquanto gestor. Junto a isso, a gente tem uma mudança significativa no perfil da mão de obra hoje, né? Hoje eu ouço de norte a sul aí uma queixa dos corretores bem fundamentada, diga-se de passagem, né? Olha, falta mão de obra, eu não consigo contratar. Então, um dos grandes desafios é a contratação da mão de obra, e não só a contratação, mas a retenção desse talento dentro da corretora, né? Desse profissional dentro da corretora. Porque às vezes até eu consigo trazê-lo para o meu negócio, mas daqui a um tempo eu acabo perdendo, muitas vezes por uma diferença de salário ou alguma outra condição. Então, contratação de pessoas e reter esses profissionais, eu enxergo como um dos grandes desafios aí do negócio. E junto com isso, já falando da corretora, eu vejo a questão da diversificação, né? Do tão falado cross-selling, né? Existe uma carteira hoje dentro da corretora, seja ela de pessoa física, seja ela de pessoa jurídica, e em média quantos itens eu tenho por cliente, né? Então assim, se fala muito e há muitos anos sobre o cross-selling, né? Mas o que eu observo é o seguinte: muitas corretoras não têm uma estratégia
fundamentada, planejada, especificada para que seja feito esse cross-selling, né? E hoje, mais do que nunca, o cross-selling ele blinda a carteira, ele rentabiliza mais o negócio, o cliente, melhora o seu ticket médio e melhora a sua performance junto aos resultados da companhia seguradora, só que muitas vezes se patina muito para colocar efetivamente esse tipo de estratégia. E aí vai uma observação, né? A gente observa que hoje, quando a gente fala na diversificação de carteira, né, que é o famoso pescar no aquário, né, aproveitar o potencial que eu já tenho dentro de casa, normalmente vem aquelas duas questões, né? A primeira é quanto eu vou ter que investir, quanto tempo eu vou levar para ter retorno, né, já que eu estou trabalhando outros ramos, e aí vem um outro que eu considero um grande desafio do corretor, que hoje a gente vê acontecendo em uma série de outros segmentos. Se vocês observarem hoje, eu não vejo isso como um modismo, mas como uma necessidade, que é a questão das parcerias, né? Por exemplo, imagine eu sou a situação da própria Via Gold. Eu sou um corretor, eu tenho na minha carteira pessoas físicas e jurídicas, e de repente eu tenho oportunidades, por exemplo, de trabalhar com seguro transporte, mas eu não tenho conhecimento no assunto, eu não tenho expertise nisso, na sequência eu não tenho uma estrutura para fazer o negócio rodar depois da venda, né, que teoricamente vender é o mais fácil da história, o difícil é você conseguir gerir, né, esse cliente, essa carteira posteriormente, né? Então, quanto tempo eu vou levar para conseguir essa expertise, quanto eu vou precisar investir financeiramente e de tempo para conseguir fazer isso? Por que não fazer uma parceria, né? Por que não buscar empresas sérias no mercado que oferecem esse tipo de parceria? Eu economizo tempo, eu economizo dinheiro, eu minimizo riscos, tanto para mim como para o meu cliente. Então, assim, eu vejo que um grande desafio para os corretores é ser receptivo ao modelo de parcerias, que já existe aí fora em uma série de outros segmentos, em uma série de outros business, né? É verdade, é um ponto muito importante, até porque hoje já existem corretoras ou assessorias especializadas em tal segmento, né? Que nem tu acabou de comentar, que daqui a pouco tu vai estar perdendo um tempo e perdendo dinheiro para não ter o retorno que você desejaria, né? E ainda assim fazer com que toda aquela operação que tu já tinha fosse então deixada de lado para acreditar num projeto novo e não dar o retorno necessário ou esperado, né? Superando a expectativa. Perfeito. E se você me permite um complemento final nesse seu questionamento, né? O que a gente observa aí, né, das grandes empresas, dos grandes negócios, né? Quando eu faço essa parceria, além de tudo, eu ganho tempo, né? Eu ganho tempo, eu ganho qualidade, eu ganho uma vantagem competitiva que para eu fazer isso sozinho eu ia levar muito mais tempo e com muito mais risco e talvez, embora exista empenho e muita boa vontade, eu não conseguisse atender o meu cliente num segmento, num produto que requer um grau de especificação muito grande, né? Então, acho que é uma coisa que o corretor precisa, uma estratégia que o corretor precisa pensar. Se você olhar hoje para o mercado, outros segmentos, não me interpretem mal, mas não vale muito o que você vende, né? Não vale muito o que você vende no sentido, em que sentido? Que o grande lance é você explorar o cliente que está na sua base. O que toda empresa quer hoje? Ela quer aumentar a sua base de cliente. Porque crescendo a sua base de cliente, reservada as devidas proporções, ela pode vender quase qualquer coisa, né? Quase qualquer produto que tenha sinergia. Só que sozinho, no mercado de hoje, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, não é verdade? Eu sei que gera insegurança, né? Principalmente quando a gente fala na corretagem de seguro, que é uma questão de relacionamento, que é uma questão de confiança, né? Mas avalie os seus parceiros, procure parceiros de qualidade. Hoje existe aí no mercado empresas disponíveis, como a própria Via Gold, que atua muito bem
no transportes, né, e entrega um serviço de qualidade, né? Agora, se eu não fizer a parceria, eu vou precisar de tempo, de investimento e vou ter bastante trabalho. Perfeito. Né? Certo. Elias, só para entender, você comentou que uma assessoria, por exemplo, trabalhar através de uma assessoria pode ser um diferencial, né? Um diferencial dos corretores hoje perante a concorrência. Sim. Num cenário onde está tudo cada vez mais parecido para corretores que vendem varejo, por exemplo, que normalmente são massificados. Certo. O mercado, você acha que realmente está saturado nesse ramo de transporte de massificados? Ou qual é a tua percepção? Tu acha que ainda existem algumas estratégias que a gente possa mudar esse mercado que já está saturado? Olha, de verdade, Henrique, eu não consigo te dizer nenhum, falando seguro especificamente, com esses números que a gente falou, né? Se a gente pegar aí o maior volume quantitativamente de seguro vendido, pelo menos estatísticas, um deles é o automóvel. Né? Se o automóvel eu consigo um aproveitamento de potencial existente, que antes se falava em 30%, e hoje se fala em 16%, 17%, 18%, e isso era considerado um segmento saturado, sim, tu imagina os outros. Na minha visão, é o seguinte, talvez estejam saturadas ou desgastadas as estratégias que estão sendo utilizadas. As formas de venda, no caso, também, né? Perfeito, perfeito. As formas, né? É claro que cada corretora tem a sua estratégia, cada corretora está inserido dentro de um contexto de uma região geográfica, com uma quantidade X de concorrente, tem lá um custo de estrutura Y. Mas se eu usar como foco de comercialização só a questão do preço, eu entendo que cada vez mais a gente desvaloriza o trabalho e o papel do corretor dentro desse contexto, né? Por que um cliente, seja ele uma pessoa física ou jurídica, buscaria um corretor? Pelo conhecimento, pelo grau de expertise dele, pela experiência anterior que ele já tem, né? E aí eu queria fazer uma provocação, essa é a parte que o pessoal fica bravo comigo, vão mandar aí algumas palavras. Mas, escuta, se eu vender só preço, eu não estou dizendo que preço não seja importante, ok? Mas se o meu diferencial competitivo for só preço, como é que isso vai ter longevidade, né? E o dia que aquela minha companhia parceira resolver mudar a estratégia dela, aquela que me dava o preço, independente disso, eu não consigo evoluir, né? Se o meu grau de diferenciação é só preço. Eu entendo que preço é uma das coisas importantes. Mas, se fosse a única, os produtos mais vendidos em todo e qualquer segmento seriam os mais baratos, né? Sim. Por favor, não me interprete mal, não estou dizendo que preço não é um item de relevância, mas a provocação será que ele é o primeiro? Será que ele é o principal? Será que uma forma de se diferenciar no mercado não é agregar serviço, não é fazer algo mais pelo seu cliente, né? Hoje a gente fala muito na tal da venda consultiva, né? Uhum. A venda consultiva, na minha visão, é radicalmente contrária à venda de preço, né? Que na venda consultiva eu vou efetivamente resolver problemas, amparar o cliente, proteger o patrimônio dele e dar uma segurança para o tempo que ele investiu para constituir aquele patrimônio. Numa venda de preço eu vou buscar uma alternativa mais barata comercialmente, né? Perfeito. O que a gente vê muito não é só o cliente que busca preço e também o corretor que vende preço, né? Então tem os dois lados. Perfeito. E eu diria que hoje tem até a companhia também, né? Exatamente. Eu fecho a cadeia, né? Exatamente. E outro ponto que a gente então, vê assim, muito, assim, Elias, não sei a tua opinião, é sobre a distribuição dos produtos. Muitas vezes os corretores, eles têm um produto interessante, as seguradoras, mais ainda, existem diversos tipos de produtos diferentes para ofertar, só que a distribuição está errada, eu imagino, porque muitas vezes se vende um produto que não é tão bom, mas ele é distribuído da forma correta, chega lá no consumidor final e o cara acaba comprando a opção que tem, né? Então eu acho que uma estratégia que a gente vê no mercado assim que falta um pouco é tu distribuir a forma de distribuição de um produto melhor, sabe? Tu comunicar
as coberturas de uma forma adequada para que o cliente final entenda que além de preço existem coisas diferentes, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, Henrique, o primeiro passo para eu vender é eu informar, né? Pensando num produto ou num serviço, eu preciso informar que eu trabalho com aquilo, né? A gente tem N cases aí, N situações onde a gente está em loco com o cliente, com o corretor do cliente, e a gente ouve do cliente, assim, de uma maneira bastante espontânea e sincera, puxa vida, eu não sabia que vocês trabalhavam com isso, vocês nunca me ofereceram isso. Exatamente. Então, veja, é impossível eu vender, eu distribuir, como tu utilizou a expressão, sem eu informar. E para eu informar, eu preciso contatar. Né? E aí basta ver aí, né? O pessoal que está nos assistindo aí, faça uma reflexão, seja o seu cliente, pessoa física ou jurídica, quantos contatos a gente desenvolve com ele durante o decorrer da vigência, partindo do pressuposto que não foi por sinistro ou por uma parcela em atraso. Né? Após o fechamento daquele negócio X, no decorrer eu tenho mais um ano para divulgar o meu portfólio para ele, né? Quantas vezes eu o contatei para apresentar esse portfólio? E aí eu entendo que a tecnologia pode nos ajudar, sim, né? Perfeito. A tecnologia nos dá velocidade, nos dá braço, nos dá ganho em escala para fazer essa divulgação. Agora, sem informar e sem contatar, desculpa, é impossível vender e muito menos fidelizar. Né? Também ouço muito o pessoal dizer assim, cliente não é mais fiel, cliente nos troca por R$10, como diz aí no Sul, por 10 pila, e eu perco o cara, né? Pensando numa conta jurídica, né? Eu ouvi o corretor falar outro dia, olha, por R$170 o cidadão lá trocou o seguro, não me deu nem chance. Então, veja, o que eu queria propor a reflexão é o seguinte, se ele está te trocando por R$10, ou por cento e poucos reais, será que não é porque ele não conseguiu perceber, assimilar aquilo que tu tem para oferecer para ele de serviço, de conhecimento, de consultoria efetivamente? Porque ninguém vai te trocar por esses valores se ele enxergar diferencial. Então, aí entra um outro desafio que eu não falei na sua pergunta, é conseguir mostrar para o meu cliente quais são os meus diferenciais, porque se eu não os tiver ou não conseguir mostrar, ele vai me comparar com qualquer outro que tem um preço menor, não é verdade? Perfeito. Elias e Henrique, aproveitando, o papo está muito bom, e eu comecei a pensar agora, fugindo um pouco do nosso roteiro, isso tudo que a gente está conversando agora, ele diz muito que ele vai de encontro muito com a experiência que a gente tem que passar para o cliente, certo? Numa venda de um seguro, ou daqui a pouco no atendimento de um sinistro, né? Porque é muito a relação de confiança no primeiro momento, né? E num segundo momento vai, obviamente, para a questão de precificação e depois para as coberturas que a gente vai entregar ao nosso cliente. Mas é muito importante também a experiência que a gente vende para o cliente, né? Mostrar com que a gente tenha conhecimento do assunto e dar realmente uma consultoria. E aí, Elias, eu aproveito o gancho e, aproveitando todas as questões que a gente fez até agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi na questão do gestor, corretor de seguros, e na corretora de seguros em si, como os processos. Como a consultoria pode ajudar nesse processo como um todo para chegar lá naquele desafio que a gente está levantando aqui, de conseguirmos entregar, então, para o nosso corretor parceiro identificar e dar essa consultoria, sim, para o cliente final dele. Bom, vamos lá. Normalmente, né, o que a consultoria pode ajudar e o que ela entrega? Ela te entrega uma revisão nos teus processos, nas tuas sistemáticas de trabalho, não só as comerciais que eu chamo de porta para fora, mas da porta para dentro. Porque muitas vezes até eu mando bem comercialmente da porta para fora, mas se internamente o meu processo não tiver eficaz, eu perco tempo, eu gero custo e as falhas destes processos internos vão repercutir na minha imagem comercial lá fora. Então, o primeiro momento é a avaliação desses processos internos. Eu costumo brincar, né? O azeitar a máquina internamente para que ela deixe o vendedor vender efetivamente, né? E que esse vendedor consiga, com o suporte que ele tem internamente, entregar
aquilo que ele prometeu, vamos assim dizer, né? E da porta para fora, eu vejo o seguinte, eu tenho um baita mercado para explorar. Lembrando que uma parte desse mercado é a minha carteira que eu não estou trabalhando, ok? Mas da porta da corretora para fora, eu tenho um mercado imenso a ser explorado. Quais são as ferramentas que eu tenho para explorar esse mercado hoje? Sabe por quê? Porque aí, lá na frente, a gente vai perceber um gargalo bem interessante, né? Enquanto a gente falou aí de desafio, um outro ponto importantíssimo é a questão da estratégia para eu captar negócios, novos negócios. Eu não vou dizer nem novos clientes, ok? Que podem ser clientes da carteira que eu estou fazendo o cross-selling. Mas vamos falar em novos negócios. Se eu não tenho uma estratégia muito clara, sendo praticada para trazer novos negócios, eu vou me ater, o meu foco vai ficar 200% na renovação. E aí, por N motivos, que às vezes não dependem do corretor ou do profissional de vendas, eu perco um negócio. E quando perco aquele negócio, parece que cai o mundo, né? Claro, ninguém gosta de perder, na verdade. Agora, se eu tenho um processo onde eu consigo efetivamente angariar novos negócios e novos clientes, tudo bem, eu perdi um, mas eu estou trazendo 10 lá do outro lado, na verdade. Só que isso a gente vê também como uma grande dificuldade. Uma das coisas que a gente costuma desenvolver praticamente aí com 100% de frequência são as ações para o angariamento de novos negócios e novos clientes. Porque se eu não fizer isso, é simples. Olhe a perda natural da renovação. Tá? Olhe só a sua perda natural no processo de renovação. Por melhor que você seja, por mais produtividade e eficiência que você tenha, tu não vai conseguir gerar, né, via de regra, 100% de renovação todos os meses durante um ano. E mesmo que você o fizesse, como é que tu vai fazer para crescer? Porque as tuas despesas aumentam sempre, né? Então, se eu não tiver uma estratégia, eu não oxigeno a carteira, eu não amplio o meu faturamento e eu acabo ficando, não é ficar estagnado, o que acontece é que eu acabo encolhendo. O que a gente observa muito, principalmente no canal varejo, é que depois que as corretoras chegam num porte e atingem uma quantidade de clientes, a tendência é que isso comece, depois de um tempo, a diminuir, exatamente por falta dessa ponta da estratégia de busca de novos negócios e clientes. Muito boa colocação, Elias. E realmente, tendo uma estratégia, aí tu começa a entender o mercado de forma diferente também, né? Outros produtos que o Henrique comentou antes na outra pergunta dele, né? Tu acaba entendendo o seu cliente e com uma estratégia bem montada, tu acaba oferecendo outros seguros, demais ramos e buscando parcerias de especialização para aqueles ramos onde é mais difícil, que nem o Henrique comentou, cibernético, o próprio transporte, né? E outros para que a gente, o corretor parceiro, consiga agregar valor ao seu produto, né? Daqui a pouco até blindar a carteira. É o seu trabalho, né? Perfeito. Olha que coisa interessante, né? A gente falou da estratégia, né? E talvez o pessoal que esteja nos ouvindo pense assim, tá, mas eu tenho um pouco de dificuldade nisso, um pouco eu consigo fazer, mas eu vejo isso acontecendo no mercado em geral. E qual é a origem de tudo isso? A origem de tudo isso é uma coisa que normalmente o pessoal não gosta de ouvir muito. É a tal da meta, né? Se eu tenho uma meta, essa meta puxa estratégias, essa meta puxa inovações, essa meta puxa aperfeiçoamento, ok? Agora, se eu não tenho a meta, eu estou à mercê do mercado. Teve demanda, teve procura, eu vou vender mais. Não teve demanda ou teve pouca demanda, eu vou dosando o meu ritmo de forma passiva diante do mercado. Eu entendo que tem que ser o inverso, né? A partir do momento que eu tenho uma meta, eu vou criar processos, eu vou criar estratégias, eu vou criar ações de marketing para buscar a concretização desses objetivos. Agora, se eu não tenho a meta, tá tudo legal, tá tudo bacana, beleza, teve procura, eu vendo, não teve, eu estou atracado lá, como a gente diz, né? Na renovação para tentar proteger aquilo. Sim.
Falando da estratégia, um ponto muito que a gente vê a demanda crescendo muito é a questão da contratação online, ou então dar uma estratégia de algumas corretoras buscarem essas alternativas. E no teu entendimento, Elias, tu acha que isso seria uma estratégia de comercialização? Algumas corretoras começarem a buscar, a fazer a venda mais massiva online, ou depende muito do ramo? Fala um pouquinho pra gente, como é que você vê essa nova tecnologia aparecendo no mercado? Bom, eu vejo assim, é tendência, fato, tudo bem? Nós vamos para isso. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos. Para alguns produtos é mais fácil a gente enxergar isso no online, para outros eu entendo que vai demorar mais tempo ainda. Agora, eu queria falar sobre duas coisas, que nós vamos para isso, eu vejo como uma necessidade e algo que não tem volta, ok? Perfeito. Porém, eu entendo que o essencial é o seguinte, é entender qual é o público que busca isso e a forma de fazer isso, né? Nós temos um histórico aí no Brasil de algumas corretoras online, né? Uma foi vendida recentemente aí por uma quantia bastante significativa, né? Mas já tivemos uma série de cases, né? Daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente esteve até presente em loco em algumas, sem citar nomes, não seria ético, né? Mas eu vejo assim, boa parte, uma grande parcela do público, e a maior dela por enquanto, ok? Não está preparado para uma compra 100% online. Perfeito. Eu tenho uma fatia de mercado muito pequenininha, ainda hoje, que está predisposto a entrar, a preencher perfil, correr o risco de algumas coisas e efetivar o seguro. Só que isso tem todo um perfil de cliente, né? A tal da persona que se fala tanto no marketing no dia a dia. Só que eu vejo assim, isso é uma parcela muito pequena. Eu entendo que o brasileiro, principalmente pós-pandemia, está bastante carente de um atendimento, de uma atenção humana. É óbvio que para alguns produtos a tendência é só crescer. Por exemplo, você pega um seguro viagem, você pega aí uma situação... Seguro-saúde, né? De alguns... você tem a própria telemedicina, que cresceu muito durante a pandemia, é um reflexo da mudança da cabeça do consumidor, ok? Mas em relação ao seguro, tradicionalmente, e aí eu estou falando de pessoa física, ok? Eu não vejo ainda hoje, em grande escala, uma ação 100% digital. Eu entendo, e os próprios cases existentes no mercado já provaram isso, né? Algumas empresas, a proposta inicial, quando botaram o pé no mercado, era o 100% digital. E tiveram que voltar atrás, fazendo uma mescla do digital mais o atendimento humano. Eu entendo que isso ainda está sendo valorizado, principalmente depois da pandemia, ok? E por mais um tempo, eu entendo que o modelo será esse, uma mescla das duas coisas. Para alguns produtos, eu entendo que fica mais fácil. O viagem, como eu exemplifiquei agora há pouco, talvez um seguro de bike também, né? Mas eu não vejo a grande massa ainda, do público brasileiro fazendo o processo 100% online. Vai ter aquela fatia de mercado, de jovens extremamente afins com a questão da tecnologia, que não querem, aspas, ajuda de ninguém, e ele vai e faz o seu negócio. É simples. Sim. Pense numa loja, tá? Pense numa loja física. Existem pessoas que vão a uma loja e se elas não tiverem um vendedor que venha e os atende, ela considera aquela loja com mau atendimento. Você tem outros perfis de pessoas que vão até a loja física. E se alguém for até eles, eles acham que aquilo é um incômodo. Eu entendo uma situação muito semelhante no digital. Né? Pessoas que vão querer ajuda, o consultor, o aspecto técnico, humano, e outras pessoas que vão querer fazer tudo sozinho. Que hoje, quantitativamente, são muito pequenas. É só olhar as corretoras. Quais são as corretoras que são 100% digital no país? Não exatamente. Todas elas têm
Não é 100% digital. Elas são chamadas de corretoras digitais, estão na categoria de digitais, mas o processo não é 100%. Então é sinal que o brasileiro precisa disso ainda. E detalhe, vários cases do mercado, quando colocaram o consultor para tratar com o cliente, o índice de fechamento aumentou, a rentabilidade da corretora aumentou. É sinal que o brasileiro ainda precisa, quer isso, né? Mas é uma tendência. Na minha visão, nós não temos como escapar disso, né? O PJ, eu vou ter algumas complexidades maiores para isso, porque o grau de conhecimento, de expertise exigido é muito maior. Então, eu vejo o PJ muito mais distante disso. Sinal que há espaço para os corretores deitarem e rolarem no PJ, né? Não, e a gente começa a ver então, a importância do corretor de seguros nesse momento, né? Não é só que a gente vê muitas notícias, daqui a pouco o corretor, talvez, devido ao produto, não vai ser mais necessário, mas as próprias corretoras online, hoje, que se dizem online, elas têm corretores atrás, têm consultores atrás dela, né? Então, o corretor vai ser importante sempre, né? E eu acredito ainda que a principal engrenagem, porque assim, tu tem um produto, tu tem um cliente. Agora, entender a demanda daquele cliente e trazer para a seguradora fazer com que o seguro atenda é o corretor, né? Que hoje tem um grande papel nesse mercado. Perfeito. E aí a gente entra naquela grande discussão, né? Mas vai acabar corretor, não vai e tal. Vamos ser bastante assertivo, né? Por favor, não me interpretem mal, ok? Mas dentro da estrutura que existe hoje em nível Brasil, o corretor é um custo bastante pequeno para muitas operações, para muitos business, para muitas companhias. Se elas fossem fazer isso direto, com certeza o custo seria maior. Neste modelo que está, onde ainda o consumidor, o cliente, quer falar com alguém, quer discutir isso com alguém. Se a gente for para o digital, é outra história, é outro mundo. Mas hoje o corretor é um custo bem interessante para uma companhia seguradora, né? E outra, ele conhece o cliente, né? O contato do cliente, da carteira, ainda é ele ainda faz esse elo de ligação de uma maneira estratégica bem interessante, né? E a confiança, né? Sem gerar, tem toda a credibilidade, a confiança do segurado em saber que está fazendo um seguro com uma pessoa que possa confiar, né? Sem dúvida. Hoje, aí não é só nem a questão do pessoa física, mas do PJ, isso em diversos estados, em diversas regiões, com os mais diversos portes de clientes. O que eu vejo muitas vezes é o cliente dizendo, olha, eu confio em você. Exatamente. Eu estou fazendo porque é você. Eu estou optando por essa, porque é a tua orientação. E aí eu vejo, bom, tá certo, é sinal que ele... Veja que coisa interessante. Ele percebe o valor do corretor. Ele percebe o corretor como aquele profissional que agrega algo para ele, que agrega esse conhecimento e esse expertise. Se o cliente não perceber isso, aí sim eu vejo que tem alguma coisa de muito errado no nosso processo de vendas. Não é verdade? É verdade, é verdade. Gente, eu só queria fazer uma pausa rapidinho aqui para dizer que nós temos ainda uns 10 minutinhos na nossa live e nós vamos fazer um sorteio surpresa no final da live. Então, todos que tiverem até o final da live vão poder concorrer. Antes, Henrique, se quiser assumir a palavra aí um pouquinho, fazer uma pergunta para o Elias. Não, eu estava pensando aqui, quando vocês estavam conversando, eu fico pensando num corretor menor, assim, Felipe, Elias, o corretor pequeno. Aquele que não tem muito capital humano, tá, para comercializar o seguro. Como que esse corretor ele vai pensar na estratégia de acordo com o tamanho do capital de investimento que ele tem para fazer a venda consultiva, tanto via telefone ou presencialmente, e mais ainda um capital para fazer a venda via digital, né? Então, tu vê, né? Tá. A gente falou de tendências, né? O corretor que está vindo para o mercado agora, os novos corretores se formando na SUSEP, eles têm uma tendência mais, uma geração mais de hoje em dia, né? E o corretor mais antigo, por contrapartida, ele prefere ainda fazer ligação, fazer telefonema e visitar presencialmente, né? Os segurados.
Como que o corretor menor ele vai conseguir se adaptar a tudo isso ao mesmo tempo? Tá, então vamos lá. Esse corretor menor, me perdoe a sinceridade, eu costumo dizer que ele apanha de todos os lados, né? Ele apanha dos maiores e, de repente, dependendo deste porte do menor, ele apanha daquele corretor que trabalha sozinho, que é ele e Deus, que na cabeça dele ele pode fazer uma comissão mínima porque ele consegue pagar as contas dele e tá tudo beleza. Então, eu vejo que para o corretor pequeno, ele está num posicionamento de mercado onde o desafio para ele é muito maior. E aí sim, este principalmente, como é que este corretor vai crescer ou sobreviver se ele não fizer parcerias? Porque ele tem, independente do porte do corretor, ok? Ele tem aquilo que é mais valioso, que é o network, que é o relacionamento, que é o contato com o cliente. Talvez ele não tenha expertise, talvez ele não tenha um poder de investimento como um corretor de outro porte, mas ele tem clientes. Se ele tem clientes, por que não fazer parcerias? Né? E aí aquilo que a gente costuma dizer no dia a dia. Procure empresas sérias para fazer parcerias, né? Procure corretores parceiros sérios, mas vem aquela continha, como eu costumo dizer, da matemática da padaria, né? É melhor você ganhar 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Ah, mas o cliente é meu. Então vai lá e faz sozinho. E aí muitas vezes não se faz nada, né? Por quê? Porque não tem tempo, não tem braço, falta conhecimento, falta uma estratégia. Então, o que tu tem na mão? Eu tenho network, as pessoas confiam em mim, as pessoas gostam de mim. Ótimo, aproveite este teu ponto forte e faça parceria com alguém que consiga atender isso. Veja, eu não entendo que esse corretor fazendo parceria, ele está perdendo dinheiro. Porque sozinho ele não faria ou faria muito pouco. Com a parceria, ele melhora a qualidade de entrega, ele consegue atender, né? Tem mais braço para atender, ele amplia o seu leque de produtos, seu portfólio de produtos. Se ele não fizer isso, o concorrente vai fazer. Então, é melhor ganhar 50% de alguma coisa, né? Força de expressão, não sei se é 50%, se é mais, se é menos, independe, mas é melhor você ganhar alguma coisa, ou você não ganhar nada, e o pior, né? Toda vez que eu tenho um concorrente trabalhando no mesmo cliente que eu, com outro produto, isso é um risco para mim. Perfeito. Isso é um risco para o meu negócio. Sim, tu deixa de a gente vê isso constantemente. A gente vê isso constantemente nos produtos de PJs, nos produtos de transporte, né? Coisas que a gente ouve o pessoal falar, transporte é complicado, dá trabalho, não sei o quê. Isso eu deixo para os outros. Exatamente. Um dado que eu gosto de trazer bastante, sempre que a gente começa a falar desse ramo de seguro de transporte, de carga, é que hoje existem mais de 100 mil corretores, né? De tanto pessoa física, Exato. Na soma, pessoa física e pessoa jurídica, mais de 100 mil corretores no país. E menos de 1.000 atuam como especialista em transporte, né? Então a gente vê aí que tem um leque de oportunidade gigantesco, considerando que hoje, com dados da ANTT, né, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, informa que existem 700 mil transportadores, aí somando cooperativas, empresas, autônomos. Então, pensa, existem 1.000 corretores especialistas em transporte de carga para 700 mil transportadores no final, que é exigido um seguro obrigatório, né? Então, a oportunidade... Eu estou falando do transporte, porque é o que a gente está mais acostumado no dia a dia, mas isso acontece... O modelo de parceria acontece em praticamente todos os ramos. Exato. E assim, né? A gente está falando de desafios, né? De oportunidades. Junto com isso, a gente vê a questão da sucessão das corretoras também. Né? Por quê? Porque, segundo as estatísticas, né? Passíveis de confirmação, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Estatística no nosso país estatística no nosso país é complicado, né? Mas mais de 80% das corretoras no Brasil tem uma estrutura familiar. E tem um modo de operar onde a família trabalha lá. E o mais interessante é que depois de um tempo, boa parte dessas corretoras não tem sucessão. Então eu vejo como um grande desafio aí para as corretoras a sucessão.
né? E é interessante porque quando a gente fala de sucessão, na cabeça de muitos corretores, implica em obrigatoriamente ser alguém da família. Né? Ao passo que lá fora, né, numa empresa de fora, de outras regiões, de outros países, sucessão não necessariamente precisa ser familiar. A sucessão familiar é um modelo Sim. que eu tenho. Né? E aí um cliente meu, que já é amigo, né, a gente se conhece há muitos anos, ele falou assim, vai me dar 5 minutos, eu vou vender esse negócio aqui, porque meus filhos não querem nada com nada e tudo mais. Aí eu fiz 3 perguntinhas para ele. A primeira foi, bom, quanto tempo da tua vida já foi investido no negócio? 40 anos, passei a vida inteira nesse troço. Por isso que eu tô meio zureta. Palavras dele eu só estou reproduzindo, ok? Tá, legal. E tá, você vai vender. O que você vai investir em quê? Aí eu sei lá, não sou investidor. Bom, então, peraí, tu vai vender, não sabe, vai pegar a grana na mão, mas não sabe em que tu vai investir. E depois, tu vai fazer o quê? Eu não sei, eu vou viajar, vou descansar. Eu falei, o resto da vida? Não, vai cansar, né? Eu falei, pois é. E se você tivesse uma alternativa para isso, né? Hoje existem vários modelos no mercado para isso, né? Aí é uma visão minha, vou falar como Elias. Eu dediquei a vida inteira no negócio. Eu fiz aquele negócio crescer, eu passei por N percalços, desafios da economia, do segmento, etc e tal. Quando aquela árvore cresceu, tá cheia de fruto, bacana, tá no seu auge, eu entrego de mão beijada para alguém? Tem o sentimento, né? E se você... e assim, e tudo que foi feito. E se eu tivesse aquele negócio rendendo para mim, sem eu precisar trabalhar nele, né? Onde eu fizesse parcerias com empresas terceirizadas para isso, vão tocar no meu negócio e vão me rentabilizar, simples assim. Perfeito. Né? Mas são modelos que hoje estão por aí. Mas um dado interessante para vocês, tá? Mais um dado aí para os nossos colegas que estão nos ouvindo. De 100% das empresas abertas no nosso país, 95% não sobrevivem à sucessão. Nossa. Até a sucessão. É um dado muito grande. Né? Então, se ele não teve problemas de percalço lá atrás, na hora que ele vai para a sucessão, sim, vai ter uns entraves aí, né? Gente, o papo tá muito bom. A gente tem só 1 hora de live, já são quase 20 horas, que é o que o Instagram... Mas já acabou isso? Ainda não. Agora que tá ficando bom? Ainda não. Ainda não. Quanto tempo a gente tem? Nós temos 4 minutos, eu quero só divulgar... 3 agora. 4 minutos. 3 agora, exatamente. Eu quero só divulgar aqui rapidinho, até a gente pode continuar conversando. Mas assim, gente, para o sorteio, tá? O Elias está sorteando, então, para os nossos corretores parceiros e para os novos corretores que estão chegando na nossa live hoje, para fazer uma consultoria online. Então, o primeiro telefonema que nós recebemos no telefone aqui, que eu vou divulgar agora, eu mesmo vou atender aqui, vai ganhar a consultoria do Elias, e aí a gente passa depois os contatos, né? Inclusive, eu vou passar para todo mundo aqui, para o pessoal, divulgar os telefones do Elias aqui, os telefones da Via Gold nos comentários, para quem tenha mais alguma dúvida, queira trazer um assunto pertinente para a gente conversar, ou então, né, a gente começar a fazer parceria. Então, eu vou botar o número aqui, ó, é o número da corretora aqui da assessoria da Via Gold, e quem for o primeiro que eu atender vai ganhar, então, a assessoria. Por favor, só me digam se vocês estão vendo o número. É 51, código de área, 3091 21 25. Estão conseguindo ver aí, gente? Eu pedi para minha mãe, filha e esposa não ligarem, ok? Fica tranquilo, elas não vão ganhar. Tá. Inclusive, quem ligar e se cair aqui a internet aqui do Instagram, primeiro que atender, a gente vai continua valendo. Vai tá ó. Já tá tocando. Ó, tem o telefone tocando. Tem o telefone tocando. Via Gold Seguros, boa noite. E aí, Renato, tudo bem? De onde você fala? De BH. E o nome da sua corretora? Clori? Tauri. Oi, tudo bem? Show de bola. Obrigado pela tua ligação. A gente está aqui ao vivo ainda, antes que caia aqui a internet. Então, Tauri, corretora de seguros, a Renata ganhou a consultoria do Elias. Renata, muito obrigado. O pessoal vai fazer o contato com você, tá bom?
É, não é? BH, né? Tauri Corretora de Seguros. Tauri de Legal. Belo Horizonte. Maravilha. O Henrique conhece bem já, né? Muito obrigado, Renato. A Tauri começou com a gente entra agora, hein? Oi? Eita. Obrigado, eu vou passar aqui para ele o recado, sim. Henrique Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Caiu aqui, final de live. Então, a já- Renata da Tauri de Belo Horizonte, nossa parceira aí. Renata. Muito obrigado, Renata Elias. Show de Então bola. a gente passa os contatos dela para Tá. você entrar em contato. Posso falar 3 coisinhas rapidinhas, mas não gasto 1 minuto. Bora? Pode. Coisa número 1, agradecer a galera que está nos assistindo, o pessoal de São Paulo, do interior de São Paulo, do Rio, de Mato Grosso, e mais algumas outras adjacências que talvez eu tenha esquecido aí. Agradecer realmente a participação da galera, agradecer a vocês pela oportunidade e dizer para o pessoal que a gente está à disposição aí, se quiserem trocar ideias, trocar figurinhas. Posso falar meu telefone para eles? Toca a ficha. Tá. É 11, que eu sou de São Paulo, 11 99 626, repetindo, 99626 2757. Quiserem trocar ideias, informações, a gente está à disposição para compartilhar conhecimento aí com vocês, ok? Muito obrigado, Elias. Diga. Eu que agradeço, pessoal. Valeu, pessoal. Não, eu só queria realmente agradecer vocês dois. Então tá. Elias, Temos algum tempinho ainda ou já deu? aqui já deu, Deu? pode cair a qualquer momento, eu só queria Qualquer momento. finalizar. A gente pode ir conversando só antes de nós acabarmos aqui. Eu queria agradecer Pode. imensamente a todos os nossos parceiros e todos os novos corretores e amigos que puderam estar hoje presente conosco aí. Em especial Elias e Henrique, muito obrigado. E na próxima vamos trazer mais conteúdo para todos os nossos parceiros aí, com o objetivo de sempre elaborando coisas novas. Certo, gente? Muito obrigado. Passou rapidinho, né? A gente poderia falar mais um bocado de coisa aí. Quando- De repente a gente vê uma outra oportunidade aí para trazer Não, eu já... mais informação para a galera, né? Quando você Ó, ia falando... recebi a informação aqui que tá 5 segundos, tá desligando. Então tá, gente. 5 segundos. Valeu, Então, pessoal. só agradecer a todos vocês, Até a pessoal. próxima. Gratidão. Obrigado. Muito Abraço a obrigado, todos. ok? Um abraço. Tchau, tchau.